Olá pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer, muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado nos estúdios do Expresso já está a nossa convidada de hoje, a Carla Adão, jornalista, editora e subdiretora da RTP África. Com raízes na imprensa escrita e presença firme na televisão pública, construiu um percurso dedicado a dar visibilidade a vozes, territórios e histórias muitas vezes esquecidas. À frente da programação de um canal pensado para os países africanos de língua portuguesa, defende que o jornalismo deve unir, representar e promover os direitos humanos. Hoje queremos escutar a mulher, a profissional, que pensa o jornalismo como ferramenta de justiça e que tem contribuído para que a África, nas suas pluralidades, tenha lugar, nome e tempo de antena. Bem-vinda, Carla. Obrigada, é um gosto estar aqui convosco. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Carla, quem é a Carla para além do cargo que ocupa? A Carla é mãe, acho que é assim, neste momento é assim, logo a primeira coisa que vem. Criativa, gosto muito de, tanto no trabalho, tanto profissionalmente como fora dele. Quando não estou no trabalho também estou sempre a inventar qualquer coisa para fazer, coisas de trabalhos manuais. Considero-me uma pessoa divertida, e os meus amigos também dizem que sim, e uma sonhadora, de certa maneira, romântica. Pronto, acho que é um bocadinho por aí. E o que é que tens sonhado? Tenho sonhado em um bocadinho, indo de encontro também ao que usaste para me introduzir. Tenho sonhado em dar espaço, em criar espaço para outras pessoas e tenho sonhado em fazer acontecer, em dar voz a essas histórias e a pessoas que ainda não têm voz e dar a conhecer histórias que estão esquecidas. Estás a falar de representatividade? Sim, estou a falar de representatividade também. E de representatividade e também pensando nos nossos países africanos e estando em Portugal, no desconhecimento que ainda há sobre o que é a realidade destes países, porque normalmente as notícias mainstream só nos trazem as más notícias, só nos trazem as desgraças, os problemas políticos, e estes países só entram nos noticiários nacionais quando de facto há problemas e há uma diversidade tão grande, um mundo tão grande nestes países e que é também dessas histórias que falo. Estavas aqui a partilhar connosco esta vontade que tu tens de criar acessos, de abrir espaço. Tu estás a ocupar o teu espaço? Sentes que estás no lugar que construíste? Sim. Penso que sim. Isto foi um processo que eu não tive consciência dele à medida que o fui fazendo e estava simplesmente a fazer o que gostava de fazer, queria ser jornalista, queria trabalhar em televisão e fui criando esse caminho e tive noção do espaço que ocupava quando de facto cheguei a subdiretora da RTP África, e essa noção foi-me dada por fora, pelas pessoas, muitas pessoas da nossa comunidade afrodescendente, pela reação que eu tive da comunidade
que de facto sentiram que aquilo foi uma conquista também delas. E portanto eu ganhei um bocadinho noção desse espaço que ocupo a partir desse momento em que há as reações. Para mim seria normal, foi uma ascensão normal, fui fazendo o meu percurso e depois de facto quando lá chego e começo a ver as reações de fora das pessoas, a alegria de muitas pessoas quando me vinham dar os parabéns por eu estar naquele cargo, porque sentiam que é alguma de nós que chegou a este espaço e é alguém que também nos representa de certa maneira. E esse veio por aí, esse reconhecimento, o meu auto-reconhecimento também. E o que é que te levou a escolher o jornalismo? Já havia esse sentido de justiça, de defesa pelos direitos humanos, ou qual foi a motivação? Eu acho que era mais o contar histórias, era mais... Eu disse aos 9 anos à minha mãe que ia ser jornalista. Nessa altura, aí 8, 9 anos, eu gostava muito de ler. E a minha mãe trabalhava em Lisboa e depois passava nos alfarrabistas e levava-me aqueles livros juvenis com as histórias dos 5, e havia um que era o Guilherme, as aventuras do Guilherme, uma coisa assim, e eu devorava esses livros todos e portanto gostava muito de ler e depois de escrever também. E portanto comecei a pensar como é que é uma profissão. Para mim ser escritor só não me parecia que fosse uma profissão, era mais uma arte, não é? Então eu não sabia como é que ia ganhar dinheiro se quisesse ser escritora. E então a profissão que me pareceu mais lógica, próximo disso, e de eu gostar também de contar histórias a partir das histórias que imaginava que lia nos livros e que me surgiam ideias e que passava para o papel, era ser jornalista. E comecei também, por volta daí dos 11, 12 anos, a fazer, por exemplo, um jornal no meu prédio. A minha mãe comprou uma máquina de escrever e eu fazia tudo, inclusive os tracinhos todos dos tracejados para palavras cruzadas, que via noutros jornais e tentava imaginar e copiava, e aquilo às vezes não me batia certo, mas até os tracinhos linha a linha da máquina de escrever para fazer um quadrado de palavras cruzadas ou de adivinhas, fazia um jornalinho de uma página sobre as notícias da minha rua. Era com fofocas? Como é que aquilo era? O que é que tu escrevias lá, lembras-te? Havia algumas fofocas, nós, dos miúdos, das brincadeiras, contava algumas coisas das nossas brincadeiras, mas era mais nesse sentido também um bocadinho lúdico, não é? De ter jogos e a descobrir, copiava adivinhas das revistas, coisas da Maria e coisas assim, e punha uma andota e depois contava que ia abrir a mercearia não sei quê, que a senhora da mercearia está fechada no dia tal e tal, e punha assim tipo umas informações, umas brincadeiras assim. E como é que foi a transição da imprensa escrita para a televisão? Foi muito boa, porque é assim, eu fiz o curso e comecei o percurso no Diário de Notícias, onde estagiei por opção minha, e onde fiquei depois, pediram-me para prolongar o estágio, fiquei 6 meses em estágio e depois ainda fiquei com uma avença, mas pronto, hoje em dia fala-se muito do trabalho precário e já havia há 30 e tal anos. E depois... eu sinto que correu muito bem na altura o estágio e a minha presença, porque eu acho que mesmo inconscientemente eu sempre fui fazendo escolhas certas. E por exemplo, eu fiz a escolha de ir para o Diário de Notícias quando na altura o Público era um jornal muito recente e portanto os meus colegas queriam todos ir para o Público. E houve uma guerra de seleção, quem vai para o Público, só havia 3 ou 4 vagas e andava tudo à bolha para ir para o Público. Eu fui a única que quis ir para o Diário de Notícias. Eu pensava assim, ok, o Público é muito apelativo, é muito giro, mas o Diário de Notícias é onde está a história, é onde está a gente que já faz isto há muito tempo, é aqui que eu vou aprender. E depois dentro do próprio Diário de Notícias eu pensei, política é muito apelativo, mas de certeza que eles não vão deixar uma miúda fazer nada. Pois. E portanto eu escolhi ir para o local, para o país. E então trabalhei que me fartei, porque ali era mesmo preciso. E portanto não só os outros jornalistas tinham mais tempo, não havia muito aquela gente muito cheia de si e muito virada para o seu umbigo, portanto tinham paciência para ensinar uma miúda que tinha acabado de chegar, e portanto depois a minha passagem, isto para explicar que a minha passagem para a televisão dá-se precisamente porque um dos meus editores, que era o João Céu e Silva, é que me diz a certa altura, olha, há uma produtora espanhola que está à procura de gente e eu acho que era uma boa para ti, porque
aqui não estou a ver, se calhar que consigas assim a breve trecho sair desta situação de contratada à peça ou o que seja. E portanto é ele que me dá a indicação, eu respondo a um anúncio para ser jornalista guionista numa produtora que ia fazer programas na altura. O primeiro programa foi para a TVI, estavam a constituir uma grande equipa para fazer um programa para a TVI e fui, pronto, e aí começa a aventura na televisão. E a tua aventura na televisão, e depois tem aqui um lugar de te permitir recuperar ou mergulhar naquelas que são as tuas raízes africanas, com as quais tu não cresceste. Foi uma oportunidade que tu viste logo, portanto estava muito consciente, ou só à medida que estás a fazer o caminho é que tu percebes que tinha de ser por aí? Não, foi no sentido em que essa primeira produtora, quando eu fui trabalhar, foi um trabalho excepcional, uma equipa fantástica, que até hoje tenho grandes amigos desse projeto. E depois eu fiz 3 programas com essa produtora, um para a TVI, outro para a SIC, outro para a RTP. E portanto é quando Uau, que exato, exatamente. Se bem que plural já é outra coisa também. Exato. E eram programas mais de entretenimento, mas em que havia uma parte jornalística ou de guião ou de pesquisa de conteúdos, preparação. Por exemplo, o programa que fiz para a SIC era apresentado pela Júlia Pinheiro e portanto eu fazia a pesquisa de conteúdos para a Júlia Pinheiro, preparava as entrevistas. E depois, quando estamos a fazer o programa para a RTP, é quando se começa a falar que vai ser criado a RTP África. E eu já tinha esta ponte com a RTP, porque ia lá às vezes buscar imagens para o programa e, portanto, conheci uma ou duas pessoas lá e fui lá, olha, onde é que eu entrego o currículo? Porque pensei de facto que isto pode ser aqui, de facto, juntar este meu interesse e desejo de saber mais sobre a África, sobre as minhas origens, com o jornalismo que eu gosto de fazer. E assim foi, entreguei o currículo e passado um tempo chamaram-me para a entrevista e fiquei. Em que ano é que isso aconteceu? Portanto, isto aconteceu há em 97. Há mais de 28 anos, quase 30 anos. Quase 30 anos. Em 97. E essas origens são angolanas. Sim. Tu vieste muito cedo, vieste naquela vaga, não é? Que acho interessante quando tu dizes não de retornados, mas de refugiados. Exato. Retornados é outra coisa. Sim. Ficaste 3 anos, não é? A viver numa pensão com a tua mãe e com as tuas irmãs. Sim. Uma pensão que tinha assim uma vida muito particular. Sim, portanto, nós viemos viemos 10 dias antes da independência, numa situação muito complicada. E este por acaso é uma história que eu estou a tentar agora recuperar e passá-la também para um registro. Porque fiz recentemente um curso de podcast, precisamente. E esse foi o meu projeto, foi fazer um trabalho sobre isso, sobre a história da minha família nessa vinda. Portanto, com essa tónica de que não éramos retornados, éramos refugiados. E o que é que isto implicou, de certa maneira, termos sido todos postos no mesmo saco, e o que é que isto representava também para a minha mãe, que vinha com 42 anos, um país que não conhecia, não é? Que não tinha cá ninguém, não tinha amparo. Eu tinha 4 anos, a minha irmã mais velha que veio connosco tinha 21, outra minha mãe tinha mandado um ano antes para estudar, tinha 16 anos e já estava cá um ano sozinha, e outra das minhas irmãs que não sabíamos dela, que nos perdemos na guerra. E portanto todo esse processo que foi o chegar e não ter nada, a procura dessa irmã, portanto isso é uma história que eu estou agora também um bocadinho a resgatar e até a compreender algumas coisas do nosso passado familiar a partir daí. Mas isto agora perdi-me aqui. Não, porque a pensão, porque tu partilhaste recentemente assim umas aventuras que tu observavas enquanto criança. Exatamente, porque então nós somos através do IARN, não é? Que indicava às pessoas onde é que havia sítios para ficarem, somos colocados numa pensão na Estrada de Benfica, em que o dono da pensão, aquilo era uma pensão de 3 andares, e o dono tinha boates de meninas. Ui. E portanto a pensão originalmente seria
para albergar essas suas trabalhadoras. E depois, como se dá este processo de estar a vir gente, e houve muita gente também que se aproveitou disso e que junto do IARN se inscrevia para receber pessoas, porque o IARN pagava muito bem a quem recebeu esses retornados ou refugiados. E portanto o que é que este senhor fez? Ele tinha um piso, e depois eu acho que também, eu tinha 4 anos, não é? Mas portanto a ideia que eu tenho olhando agora para trás... A jornalista, a repórter já estava ali a registrar tudo. Porque ele tinha, havia uma zona na pensão, num dos pisos, que era tipo lar de idosos, havia tipo uma camarada com idosos, que presumo eu que aquilo seria para disfarçar também o facto daquilo ser uma casa onde viviam meninas. Portanto, ele depois teria as boates, ali não era que houvesse de facto há algum tipo de encontros ou de prostituição, não é, digamos, mas havia este disfarce, digamos, de haver uma parte que era de lar de idosos e, portanto, aquilo passou a ser um sítio onde haviam retornados, refugiados, idosos e meninas da noite. E ninguém se matava, portanto as pessoas conviviam. E as pessoas conviviam. E portanto, e eu de facto com 4 anos, como nós chegámos e a minha mãe tinha que ir trabalhar, não é? Hoje em dia isto é uma coisa que nos faz muita impressão, mas para mim foi perfeitamente normal. Eu com 4 anos ficava sozinha, não é? A minha irmã depois trabalhava ali perto e à hora do almoço ia lá, ver-se como é que eu estava e dar-me o almoço. E portanto eu deambulava pelos corredores daquela pensão e pelas ruas de Benfica e como eu costumo dizer, por acaso, se calhar porque as meninas dormiam durante o dia porque trabalhavam de noite, eu gostava muito era de ir para o pé dos velhotes, que era tipo como uns avós emprestados que eu não tinha avós, não é? E portanto também ouvia muitas histórias, também se calhar já o gosto das histórias também vem daí, que os velhotes me contavam histórias, eu fazia companhia aos velhotes, eles ficavam deliciados de terem ali uma criança de 4, 5 anos muito contente por estar ao pé deles e pronto, e foi um bocadinho por aí que... E a tua mãe nesse período todo estava a trabalhar o tempo todo, Sim, imagino. Eu não tenho muitas memórias da minha mãe nesses primeiros anos da infância cá em Portugal. Porque a minha mãe em Angola era enfermeira e essa foi uma das razões também que ela que nos fez vir, porque a minha mãe já era chefe de uma área de enfermagem no Hospital de São Paulo, em Luanda, onde de facto se assistia à guerra, porque era ali que chegavam. E depois começou, à medida que se aproximou depois do 25 de Abril e até à independência, o que elas contam, as minhas irmãs e a minha mãe, é que foi um período muito conturbado e de muita pressão, não é? Porque as pessoas tinham que se filiar no MPLA, quem dizia alguma palavra contra, sentia-se que estavam sempre a ser observados e a minha mãe teve várias situações de defender colegas e de ser ameaçada e portanto, mas quando fugimos para cá, minha mãe chega cá e o trabalho que lhe arranjam é no Ministério da Justiça, trabalhar na Conservatória dos Registros Centrais, portanto, como administrativa. Mas ela ainda assim fazia serviço com um médico com quem tinha trabalhado em Angola e que tinha aberto um consultório cá e portanto ela ia fazer os fins de tarde nesse consultório, depois ainda dava assistência também lá no lar de idosos quando chegava à casa e aos fins de semana. Portanto eu não tenho memória da minha mãe porque ela de facto tinha 3 empregos e estava ocupada nessa vida. Quero-te fazer aqui uma pergunta muito... Deduzo que seja muito sensível, portanto, se não quiseres responder, estás à vontade. Sobre a tua irmã. Falaste de uma irmã que não sabiam dela. Sim. Queres contar-nos um pouco mais sobre essa parte da tua vivência? Sim, então foi... essa minha irmã, na altura, tinha saído de Luanda. Ela estava com 18, 19 anos, tinha saído de Luanda uns tempos antes e tinha ido para Carmona, para o norte, na província do Uís, porque tinha um irmão da parte de pai lá e que lhe arranjou trabalho e portanto ela tinha ido para lá. Entretanto a guerra agudiza-se, as comunicações são cortadas e deixamos de ter contacto com essa minha irmã e a minha mãe ia frequentemente ao aeroporto porque havia aviões da Cruz Vermelha que iam lá para tentar ver se sabia notícias e às tantas há aquele momento da decisão em que temos que vir e a minha mãe tem que vir sem saber dela
E depois, cá em Portugal, a minha mãe andava nas listas das pessoas que chegavam à procura, a ver se por acaso a minha irmã vinha cá ter e conseguia saber dela. E depois é aquelas coincidências da vida, não é? Acaba por ser como a minha mãe foi trabalhar para esse local que era a Conservatória dos Registros Centrais, onde passava toda a gente que tinha que vir tratar de documentação. A minha mãe começou a reencontrar muita gente que vinha de Angola. E um dia há um senhor que vai lá encontrar a minha mãe e que estão a conversar como é que é a vida nova cá em Portugal, e lá às tantas disse-lhe que estive com a sua Maria José. Ai. Que é a minha irmã, que a minha mãe não sabia há mais de um ano. E então esse senhor tinha visto a minha irmã em Pedras Salgadas, no norte de Portugal. E o que eu me lembro foi de nós nos metermos todos num carro, uma viagem de horas para ir à procura da minha irmã. E pronto, lá encontramos a minha irmã, que estava alojada lá no Hotel das Pedras Salgadas, casada, tinha casado entretanto. Cá? Ou já tinha casado ainda lá, sim. Ok. E essa minha irmã, que é muito habilidosa também, como eu, para as artes manuais, fez-me a primeira boneca que eu tive em Portugal. Porque nós tínhamos deixado tudo e ela fez-me com uma boneca de trapos. Foi a primeira boneca depois que eu tive cá em Portugal. Uma boneca de trapos, será que significa esse reconstruir de uma vida? Estamos a juntar pedaços e tecer. Aliás, tu ofereceste-nos aqui um tecido muito bonito da Guiné. Queres-nos falar um pouco sobre ele? Sim, portanto, isso é... Eu fiquei tão arrepiada quando nos entregaste. Isso é uma tira de pano de terra feita pelos artesãos na Guiné, e portanto a história que eu aprendi quando descobri a Guiné. Isto primeiro, já agora deixem-me só dizer, claro, que o meu regresso à África dá-se pela Guiné, e portanto eu tenho uma relação muito próxima com a Guiné que não tenho com Angola, não é? Porque se calhar também houve aqui algum sentimento de mágoa em relação ao país de onde tivemos que fugir, e portanto eu, quando vou a primeira vez à Guiné, eu senti o chão, estou em casa, e portanto criei uma relação muito, muito próxima com a Guiné. E a história desse pano é que os artesãos, o que me contaram é que os artesãos, quando faziam trabalhos de encomenda, as linhas que sobravam, por isso é que eles são esses panos coloridos e às vezes com tiras, porque as linhas que sobravam, eles iam construindo panos para eles. Isso significava a poupança deles, era o que eles poupavam dos trabalhos que faziam. E portanto, quanto mais tiras de pano que vão tendo e que vão acrescentando, era a riqueza deles, não é? E depois, portanto, quando se separa essa tira para oferecer a alguém, portanto, é também uma partilha, não é? É dar um pouco do que nós, do que temos, do que juntamos aos outros. E foi isso que eu quis partilhar também com vocês. Olha, e agradeço-te imenso, porque tem mesmo um simbolismo tão bonito e é algo que nos liga, e acho muito bonita esta questão das linhas, não é? E da forma como é possível tecer, não é? Novas possibilidades. Exato. A partir de, se calhar até de escassez, não é? Exatamente. Se calhar até de escassez. E estava aqui a pensar nas tuas idas e vindas, porque tens tido várias viagens aos nossos países africanos. Angola continua a estar num lugar, se calhar um bocado mais sensível a nível emocional. Não sei se já conseguiste fazer algumas pazes com o país e com aquilo que representa na tua história e na história da tua família. Acho que ainda não, porque também ainda não tive possibilidade de conhecer isto é aquelas coisas, se calhar, curiosas, mas que nos afastam, e a gente tem que, se calhar, perceber que é porque não tem que ser, não é? E porque eu tive, ao longo destes 30 anos, quase, na RTP África, tive possibilidade de ir a muitos sítios, e a Angola nunca tive. Curioso. Eu nunca fui a Angola a trabalho pela RTP. Porque tens de ir por tua escolha. Exatamente. Exato. Eu fui a Angola... É que para mim é tão evidente. É mesmo. É mesmo. Super. Eu fui a Angola na altura do Covid. Aliás, fui a primeira vez que foi em 2002, quando é assinada a paz, depois da morte do Savimbi.
e fui a trabalho, mas não foi a RTP, foi porque ia haver um congresso da União das Faculdades de Língua Portuguesa, a ULP, e eles convidaram-me para ir. E eu, é claro que fui e aproveitei para fazer trabalho jornalístico também, e na altura ainda fiz um trabalho sobre os meninos de rua e fui aos campos de refugiados que ainda havia na altura no Luena e no Cuito, pronto, fazer trabalho. Mas não tive, era uma altura ainda muito complicada e portanto a sensação que eu tinha, eu saía do hotel, punha o pé na rua e dizia-me logo, entra no carro, tranca a porta. Havia um sentimento muito de insegurança e portanto eu não conseguia conhecer sequer o país, Luanda, não conseguia andar na rua. E depois fui também a convite de um projeto do Camões na altura do Covid, mas que era para uma conferência, para moderar uma conferência em que cheguei, é Covid, não saímos para lado nenhum, a conferência foi no hotel no dia seguinte e no outro dia, foram 3 dias, e continuei sem conhecer Luanda. Mas pronto, portanto, com Angola acho que ainda está este caminho por fazer. Mas eu acho fantástico como é que a vida depois vai acontecendo, não é? Como é que no meio de tantas viagens... É verdade. A tua aproximação a Angola acaba por não acontecer nos termos que se calhar nesta fase, não sei se sentes que precisas, até porque sei que estás a fazer aí também um caminho, não é? Que tu partilhaste recentemente num podcast, estiveste num círculo de mulheres, que é algo que eu adoro também fazer, no caso com mulheres negras, mulheres africanas em concreto, porque estás de alguma forma em busca de informações, imagino eu, sobre ti própria. Sim, acho que é um bocadinho uma jornada de autoconhecimento, não é? Que se inicia. Mas o que é que te levou a iniciar essa viagem? É difícil. Não sei se há assim... Se há noção, não é? Se tem essa noção clara... se foi refletido, não é? Ou se foi mais uma intuição que me levou para aquele caminho. O que eu sinto até mais depois de lá ter estado é que há coisas que eu gostava de trabalhar em mim, nomeadamente, por exemplo, o facto de eu ser uma pessoa muito emotiva e sentir que essa emoção às vezes me trava, por exemplo, para eu resolver algumas coisas. Eu sou uma pessoa que sempre fugiu do conflito. Ui, junta-te a mim. Exato. E eu sinto que muitas vezes fujo do conflito pelo facto de ter este caráter muito emotivo e que se eu vou para em frente... Eu sei que eu até tenho bagagem, argumentos, às vezes para entrar numa discussão, mas as lágrimas começam a correr e eu perco... Claro. Sinto que perco o controle depois daquela batalha, não é? Portanto, não quero que isso aconteça. Então evito o confronto e a batalha precisamente porque sei que há esta carga emotiva. E, portanto, eu senti que eu tinha que tentar, se calhar, trabalhar algumas coisas que estavam lá no inconsciente para me ajudar a fortalecer. E sinto que isso aconteceu, de certa maneira. Sendo que foi o círculo que eu fiz, chama-se a Jornada da Rainha. E, portanto, era em que trabalhámos muito, por exemplo, as questões, primeiro, de pai e mãe, da nossa criança interior. E aquilo foi uma catarse, não é? Claro. Eu acho que de facto eu também tenho essas questões ainda por resolver, porque eu não consegui resolver, por exemplo, a questão com o meu pai, porque eu não cresci com o meu pai, não é? Os meus pais separaram-se precisamente nessa altura em que nós estamos a vir, portanto foi mais uma carga para a minha mãe, que é uma mulher que eu de facto, conhecendo a história dela, que eu tenho que admirar imenso, porque vem para Portugal nas circunstâncias que vem, deixando tudo para trás e numa altura em que ainda estava a sofrer de amor, não é? Pois. Com certeza, portanto... Com esse luto. Com este luto, exato. E portanto, eu cresci separada do meu pai, sendo que, como se calhar muitas meninas, tinha uma paixão gigante pelo meu pai na infância, e que depois, aos 12 anos, quando as coisas começam... Parece que a fazer-nos sentido, começamos a fazer ligações, não é? Começamos aqui a criar as sinapses entre os acontecimentos e eu fiz uma certa ruptura com o meu pai, um certo afastamento, disse que nunca mais, não queria mais passar férias com ele, que eu até costumava ir passar férias com ele. Continuámos a dar-nos, mas era uma pessoa que aparecia uma vez por mês, nos meus anos, embora eu sei que ele tinha um amor imenso por mim e continuo a achar, eu ainda tenho fotos, por exemplo, quando... os meus filhos são pequenos,
Tenho fotos do meu pai e da minha mãe no aniversário dos meus filhos e em que se nota uma cumplicidade e que aquilo houve um amor que nunca ficou resolvido, não é? E portanto, mas eu nunca falei com o meu pai sobre essas coisas, eu não tive a oportunidade de lhe questionar porque é que ele tomou as decisões que tomou. E portanto isso acho que é aqui a parte que eu ainda tenho que trabalhar nesta minha criança interior para me resolver na atualidade. Estavas a falar da questão emocional, não é? Eu ia para aí. Eu ia. Sim, mas eu só queria compreender, porque a minha resistência ao conflito, digamos assim, é ao nível de intimidade. Ou seja, se estiver no meu espaço privado, evito, vou dar uma volta, não quero. Portanto, é uma coisa que de facto me transtorna, a possibilidade de ter um ambiente com discussões, enfim. A nível profissional, não. Se é para partir tudo, é para partir tudo. E gostava de perceber se esse lado de evitar conflito se manifesta nas diferentes dimensões da tua vida ou é mais neste contexto mais profissional? Não, é nas várias fases da minha vida, sim. É um apagamento? Sentes que há um apagamento? Não é apagamento. Eu tenho uma situação que eu, de certa maneira, me resolvo com ela, que é, eu tenho muitas das discussões internamente. Por exemplo, eu saio chateada do trabalho com alguma coisa, ou com alguém. Eu o caminho todo no carro, eu vou a ter a discussão internamente. Eu tenho a conversa toda aqui até com aquela pessoa. E quando chega ao pé da pessoa, eu de certa maneira estou resolvida. Portanto, eu já não preciso daquela explosão ou de não sei o quê, porque eu já imagino o que é que eu diria, o que é que a pessoa me responderia. Eu faço a mesma coisa. Eu faço este meu teatrinho todo e, portanto, de certa maneira isso resolve-me. Mas em certas situações eu sei que eu gostava de... Porque isso se calhar é uma estratégia que eu arranjei para me resolver do facto de evitar algumas situações de conflito. E portanto há algumas situações em que eu gostava de... não quero chamar coragem, porque também não é por falta de coragem, mas que eu gostava de dar esse passo e ir mais para o confronto. Até porque para outra pessoa também pode ser uma aprendizagem tremenda. Exato. Ouvir algumas coisas que ninguém tem a coragem de dizer. Pronto, mas falta-me essa tua garra. Eu não sei se é garra. Eu sou, às vezes, eu sou mais subtil, ou então depende também das pessoas, porque há pessoas com quem eu tenho mais à vontade e claro. Aquilo não vai ser, eu sei que não vai ser um confronto de... Porque se calhar o que eu fui também aprendendo sobre mim é que, talvez se calhar ainda ligado ao que falámos antes sobre o meu pai, eu tenho às vezes alguma necessidade, alguma carência, uma necessidade de ser aceite. Não é? Faz sentido. E portanto, de que as pessoas gostem de mim, de ser aceite. E portanto, o eu sentir se calhar que eu vou entrar nesse lugar de confronto, se é uma pessoa com quem eu não tenho uma proximidade e que eu sei que aquilo a seguir se resolve, isso intimida-me de certa maneira, porque eu vou estar a quebrar aqui uma coisa que eu preciso, não é? Que me dá conforto, que é dar-me bem com a pessoa, saber que sou aceite, que a pessoa gosta de mim. E isso também tem se calhar um bocadinho a ver, não só com esse passado, mas com uma lição da minha mãe, que me foi muito útil em termos profissionais. Que foi que a minha mãe dizia que era: quando tu sentes que alguém não gosta de ti, tu trata essa pessoa várias vezes melhor do que tratarias. Uau, mas isso é muito elevado. Isso é de uma elevação. Então é tipo, quando eu sinto que alguém que tem alguma inimizade, que é uma pessoa mais mais difícil, eu tenho tendência a agradar, a tratar bem a pessoa. Não... É uma forma também de mostrar como é que se deve tratar as pessoas. Exato. De certa maneira isso pode servir para algumas pessoas, pode servir para desarmar, para outras pessoas pode fazer pensá-las que nós é que somos tontas, porque... mas também estou bem com isso. Claro. Mas foi uma lição que foi muito útil até em termos profissionais no início de carreira. Obviamente agora ocupas uma posição muito exigente. E que outras ferramentas, que outros recursos tens descoberto neste teu caminho
de autodesenvolvimento e que te ajuda a equilibrar a tua saúde mental e emocional? Bom, não tenho feito, é verdade, não tenho feito muito mais. Eu sinto é que, por exemplo, tenho sempre que me capacitar muito em termos profissionais, não é? Por exemplo, porque gosto, mas sinto que preciso também dessa bagagem. Protege-me, exato. Por exemplo, e estou sempre, da mesma maneira que digo que eu preciso estar sempre ativa a criar coisas fora dali, também preciso estar sempre, por exemplo, eu se calhar não tinha necessidade, como tive há 10 anos, que já apresentava noticiários, já coordenava noticiários, e eu fui ao Senjor fazer um curso de apresentação de televisão. Mas eu acho que aprendo sempre e gosto de aprender, e portanto estou sempre a fazer formações, estou sempre a tentar aprender mais, e depois gosto de aprender e também gosto de partilhar o que aprendo. Por exemplo, todas as pessoas que entraram na RTP ou nos projetos que trabalham comigo, eu tento sempre muito também passar esse conhecimento. Sinto que também tenho um bocadinho que ser este veículo, não é? Que eu gosto de ir beber, mas depois também gosto de... Não quero guardar aquilo só para mim. Ai, que sorte todas essas pessoas. Olha, e no meio de tudo isto, como é que a maternidade, não é? Te formatou, não é? Para seres uma Carla, se calhar diferente daquela que eras antes, até a nível emocional, ou sobretudo a nível emocional. A maternidade traz-nos também grandes inseguranças, não é? É verdade. E eu, se calhar, até as sinto mais agora do que sentia quando os meus filhos eram pequenos. Porque agora é aquela fase em que eles estão crescidos, estão quase emancipados, e em que eu me questiono, será que fiz tudo certo? Será que este comportamento deriva de alguma coisa que eu não ensinei, que eu não transmiti? Portanto, agora estou nessa fase, estou um bocadinho nessa fase do questionamento. Mas, de resto, acho que me fez uma pessoa mais alegre, mais emotiva, também com esse gosto de aprender. Acho que aprendi imenso com os meus filhos. Sem dúvida. Aprendi imenso. Eu acho que, por exemplo, até para o cargo precisamente que eu ocupo, os meus filhos são fundamentais. E eu noto isso pelas pessoas à minha volta, da minha geração, em que eu lhes falo de artistas que eles não sabem quem são, de livros, de músicas, que eu aprendo com os meus filhos, não é? Porque eu vejo os filmes da Marvel com eles, ouço o Kendrick Lamar com o meu filho, ou Tyler, the Creator, ou com a minha filha, Taylor Swift, e portanto há um mundo que eu se calhar não chegaria lá se não fosse mãe e se não tivesse 2 jovens adultos a crescerem ao pé de mim. Vamos voltar à RTP África. E aquilo que eu quero perguntar uma casa especialíssima, sem dúvida, sem dúvida. Também já passei por lá como comentadora. Como é que muitas vezes é definida como um canal que estabelece pontes, mas entre quem e para quê? A versão oficial ou a minha? As duas. Mas a tua principalmente. Não. É um teste com consulta. Exato. Não, eu acho que o projeto da RTP África, para mim e para muitas das pessoas que estiveram no arranque, foi assim uma coisa fantástica. Continua a ser um projeto muito importante, mas o nascimento da RTP África, eu não consigo... Quer dizer, imagino, mas não sei se é verdade, se o que eu imagino se é de facto real, o que é que esteve por trás de facto da criação disto, não é? Dos interesses políticos, do que é que estava por trás quando há dirigentes políticos que incentivam a RTP a criar um canal que se chama RTP África. Mas de facto é que o sentimento que se criou a partir do início deste projeto, com uma equipa nova, muito empenhada num projeto, com a criação das delegações nos países com profissionais locais, deu logo aqui uma dinâmica de facto destas pontes. Portanto, começou logo a haver uma grande equipa na RTP que teve que começar a trabalhar com profissionais locais, a ir lá formar pessoas, a ir lá a ensinar e aprender também, não é? Como é que eu posso, a partir do que eu tenho aqui, criar... fazer com que as coisas funcionem. E, portanto, eu acho que as pontes começam no próprio projeto em si.
E depois, na altura, de facto, quando a RTP África surge, os nossos países tinham meios de comunicação ainda muito incipientes, sobretudo a televisão. E, portanto, nós chegámos assim como uma janela para aquele mundo, não é? E fazer ligar, por exemplo, era impensável na altura a Guiné ter notícias de Angola ou Angola ter notícias de Cabo Verde, e, portanto, nós de repente começámos a ligar estes países, a fazer chegar as notícias de uns sítios aos outros. E nessa altura houve também um projeto muito interessante na RTP África, que agora se retomou, mas agora já não tem esse peso porque o mundo está de outra maneira, não é? Claro. Tudo muito mais fácil de se fazer circular a informação, que era o chamado NetRTP. O que a NetRTP fazia? Fazia como se fosse uma agência, como as agências de notícias internacionais fazem para fazer chegar a informação às televisões, que era, nós tínhamos uma central que recebia diariamente 2, 3 reportagens de cada uma das televisões nacionais e que depois as difundíamos para todos. Portanto, cada jornal nacional de Angola, de Moçambique, podia ter peças dos jornalistas da redação da RTP África em Lisboa e dos jornalistas da TPA em Angola, da TVM em Moçambique, de São Tomé. Portanto, havia esta troca de notícias que eu acho que ajudou muito a abrir e a conectar estes países. E que grande oportunidade, não é? De nos aproximarmos, Muita, não é? mesmo muito bonito. Neste momento, sentes que precisávamos também de dar um passo ou muitos passos para vir ao encontro daquelas que são as necessidades desta comunidade afrodescendente, afro-portuguesa que nós temos cá? Eu acho que sim. Eu tenho tentado. Eu diria que tens conseguido. Mas sim, eu acho que porque essa conexão inicial, esse trabalho está feito, não é? Temos que o manter, temos que o alimentar, mas eu acho que já não é o fundamental, porque hoje em dia também, por exemplo, eu sinto que se calhar nós também já não temos aquela importância que tivemos no início, porque hoje já há informação muito mais abrangente. Estes países todos já têm uma série de canais onde podem aceder também à informação, portanto já não tem que ser, já não é a RTP África o único canal que lhes entra em casa, que lhes dá a informação. Cá, com as diásporas, eu acho que, e apesar de muitas vezes e de algumas pessoas da nossa comunidade nos acusarem de ser um gueto ou um apartheid, eu acho que devíamos mais olhar para a RTP África antes como uma montra, não é? E, portanto, se nós queremos de facto também ocupar espaços e chegar a outros lugares, e se há aqui este lugar tem que ser para mostrar às pessoas que estão cá, que têm capacidade, que sabem falar sobre os assuntos todos, nomeadamente sobre a política, não é? Como é que acabámos de ter umas eleições em Portugal e não há nenhum comentador negro, quando uma das questões que esteve essencialmente em cima da mesa nestas eleições foram as questões da imigração, não é? E portanto, e as televisões continuam sem ter esse espaço. E eu acho que a RTP África tem esse espaço e deve abri-lo ainda mais e deve servir, e depois eu acho que também depende muito da própria comunidade, em vez de criticar o facto daquilo ser um gueto, espalhar, fazer difundir essas imagens das pessoas que lá vão e que falam nos nossos programas e que falam bem e que mostram opiniões, para depois, de facto, pode ser que haja quem veja e diga, pá, esta pessoa devia estar a falar, era na SIC, na RTP Generalista ou onde for, não é? Para se, de facto, abrir esses espaços. Olha, Carla, vamos ter que marcar a parte 2, não é, Paula? Porque ficaram aqui muitas curiosidades para serem satisfeitas. Portanto, o que é que ainda queres contar e para quem? Uma resposta assim, o mais breve que conseguires. Ui. Estas foram perguntas deste género e depois por respostas. Que maldade, Soutora. Não, eu acho, por exemplo, o que eu fiz o ano passado no centenário do Amilcar, que foi
tentar falar do passado, eu acho que é preciso, porque nós temos esta noção que os nossos países em África têm uma população muito jovem e que precisam de conhecer o seu passado. Mas não podemos só estar-lhes a mostrar o passado sempre com as imagens de arquivo e tentar fazer uma ligação com uma coisa que não lhes diz nada. Exato. Portanto, eu acho que o que eu gostava era de poder contar às novas gerações este passado, mas de uma forma que lhes seja próxima. Faz todo o sentido. Carla, muito, muito obrigada por tanto que te doaste e pronto, está prometido uma parte 2. Olha, grata, Carla, pela tua disponibilidade e por todo o trabalho que tens conseguido fazer, porque tens conseguido, por muito que sintamos que ainda falta muito caminho, o caminho já está a acontecer e tu tens sido uma força fundamental para que ele aconteça, por isso, grata. Obrigada. Eu sei que a Georgina também gosta destas coisas, portanto eu agora, o meu próximo passo nessa questão do autoconhecimento é ir constelar, é fazer uma constelação, portanto volto cá depois para dizer o que aprendi. Olha, eu adoro esta conversa, pois eu também. Vamos lá. Sim. Este episódio tem sonoplastia de Gustavo Carvalho e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.